Fala, meus queridos, vamos lá, rapidíssimo para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer aqui. Lembra que eu tinha falado para vocês sobre candles de tendência? Isso aqui não foi um candle de tendência, então todo esse movimento aqui não demonstra tendência ou força de tendência alguma, certo? Nesse momento que nós olhamos aqui é uma bela quantidade de nada. Deixa eu desligar o VWAP aqui. Então o que acontece? Eu estou utilizando apenas a média de 20 períodos, porque é de 20 ou é de 21? Deixa eu dar uma olhadinha aqui só para confirmar para vocês. Mas é de 20 mesmo, né? É de 20 mesmo. Porque não vale a pena usar de curto período agora, a gente não está operando tanto swing trade. Estamos inclusive segurando algumas ordens até com lucro, principalmente a da Didix, foi uma das que eu mais gostei de ter aberto. Mas já estamos pensando em finalizá-la. Claro, por quê? A tendência é que a próxima semana, por ser a reunião do Federal Reserve, nós tenhamos aí a definição de toda essa lateralização. Toda essa lateralização começou a ocorrer quando instaurou-se o medo e o aumento das taxas de juros possíveis em um cenário breve, no que tange a política de juros. Beleza? Então, quando a gente pensa dessa forma, o que você basicamente consegue entender aqui? São candles sem tendência, isso aqui tudo, candles sem tendência, certo? Lateralização não é tendência, lateralização, como o nome diz, é lateralização. A gente pode até tentar pegar aqui topos e fundos, que é o que nós fizemos durante esse período todo, mas não é uma tendência. Tendência é topos e fundos descendentes ou ascendentes. Enfim. Nesse quesito aqui, todo esse movimento foram movimentos sem tendência, movimentos não direcionais, e isso acontece porque as pessoas têm medo. Não esquece o principal, candles são nada mais, nada menos do que os sentimentos das pessoas plotados através de gráficos e dados. E nesse quesito, nós temos uma movimentação baixa, nós temos um RSI lateralizando em zona de suporte. Sim, o RSI já está na sua famigerada zona de suporte, que próxima aos 50, em um movimento também direcional muito inferior. Nisso, o que pode acontecer? Bom, aquela primeira análise que eu fiz quinta-feira está valendo. Eu achei, inclusive, que o gráfico poderia entregar essa movimentação para hoje, mesmo que fosse um falso rompimento, né? Descesse e depois subisse, mas acabou que não, ele não estava muito afim de fazer isso e tá tudo bem, não tem ninguém reclamando, pelo contrário, é, é até melhor que esse movimento não aconteça mesmo. Mas nós temos o seguinte, já estamos operando abaixo da média de 20 períodos, coisa que nós operávamos lá embaixo quando estávamos numa tendência clara de baixa. E nesse quesito aqui, nós precisamos do candle direcional. É isso que nós queremos agora, um candle direcional. Lembra do que eu disse? Tendências de alta tem candles visivelmente de alta e de baixa, candles visivelmente de baixa. O negócio é não ter dúvida, né? In doubt, stay out, ou seja, na dúvida, fique de fora. E o que nós queremos agora é isso, um candle bem direcional, seja ele para baixo, um candlezão vermelhaço, que diga pra gente, acabou a alta, agora é Bart Simpson infinito, ou um candle alto, interessantemente, para que nós venhamos a pensar em compras. Vale lembrar o que eu falei no vídeo de quinta. Se esse candle que romper o suporte for excessivamente alto, desconfie, porque ele pode vir com uma pernada de alta posterior. Mesmo que essa pernada de alta venha só até a base, mas pode ser que ele entregue uma pernada de alta antes de continuar caindo. E se você entrar shortando aqui a mínima, ele pode ativar seu short, te liquidar e depois voltar a cair. É possível? É possível pra caramba. Já cansei de ver isso 1 milhão de vezes aqui, certo? E no que tange a Bitcoin, não tem muito do que a gente falar. É aquilo que a gente já está acostumado a ver aqui, bem direcional faz uns dias, que é esse candlezinho feio, essa coisa lateral, essa coisa que não tem muito movimento. O 4 horas até buscou próximo à zona de sobrevenda do RSI, mas também se mantém numa lateralização em baixa. Essa lateralização não é ruim, tá, gente? Ela é chata, mas ela não é ruim. Por quê? Porque é uma lateralização em zona de suporte. Toda lateralização que acontece em zona de suporte é saudável para gente. Por quê? Porque essas lateralizações, elas geralmente é, precedem uma grande alta, porque lateraliza em fundo, o que o gráfico entende, né? Sempre traga para a narrativa, sempre traga para quando você tem dúvida do que o gráfico pode fazer, sempre traz para a narrativa. Qual é a narrativa aqui? Bom, nós começamos a lateralizar e nessa lateralização, nessa determinada zona que está entre 30 mil e 25 mil, os players de mercado parecem não ter vontade de operar na banda vendida quando o gráfico
está próximo à zona dos 29.800. Entretanto, parecem extremamente felizes em operar na banda vendida quando o gráfico chega próximo à região dos $31.000 por unidade. Pronto, você tem uma narrativa. Dentro dessa narrativa, tu sabe qual é a resistência, tu sabe qual é o suporte e você está esperando um candle direcional para operar. É o que nós estamos fazendo agora, sem estresse, sem emocionar. Tá entendendo? No 4 horas a gente também não tem nada e o que vai direcionar é isso aqui. O SP eu tinha dito para vocês que poderia já no candle de hoje, dada essa formação aqui, entregar uma senhora pernada de baixa, né? Eu pensei que ontem ele poderia fazer isso, né? Até preparei vocês, fiz um vídeo quinta-feira, ó, fica ligado porque pode ser que isso aconteça. E de fato, tinha tudo para isso acontecer, já que essa formação de 3 candles aqui é um padrão, certo, de reversão, principalmente quando há um gap entre a abertura e o fechamento desses 3 candles aqui. Então isso aqui era um padrão claro de continuidade de baixa. Só que ele foi lá e entregou uma inside bar. Essa inside bar, que nada mais é do que um candle que está contido inteiro dentro de outro candle, é inconclusivo. Claro, não é a primeira vez que nós vemos uma sexta-feira no candle do SP500 fechar indecisivo. Parece que os players de mercado adoram deixar dúvidas no SP, mas quando a gente tem aqui o entendimento de que estamos em uma zona de sobrecompra do RSI com um padrão claro de exaustão gráfica aqui, eu não ficaria muito feliz para as aberturas da semana que vem. O que pode acontecer, e é aí que mora o perigo, é o seguinte: isso aqui lateralizar, beleza? E nessa lateralização o Bitcoin dá uma respirada, até talvez 30.500. Nessa respirada, os players vão achar que o mercado vai subir. Deixa eu voltar para o gráfico do Bitcoin. Ele vai lá, dá uma respirada, entrega até um candle direcional aqui interessante, talvez na segunda, na terça, certo? Alguma coisa até aqui, e aí os players acreditam, pô, vai continuar subindo. E aí vem a reunião do Fed e nós entregamos uma queda abissal. Felipe, tu realmente acha que a reunião do Federal Reserve vai entregar uma queda? Bom, eu acho que ela pode. Obviamente, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, nós iremos operar mediante a dados. Ou seja, perdeu a zona de suporte lá do Bitcoin em $30.000 por unidade, 30 mil não, 29.500, fechou abaixo dessa zona, perdemos oficialmente o suporte, aí eu vou pensar em vender o que eu tenho. Sem estresse, né? Pegamos bastante lucro, agora é botar esse lucro no bolso e ser feliz. Entretanto, enquanto isso não acontecer, não tem por que a gente se desesperar, mas a gente já levanta os dados, ou seja, a gente já começa a traçar os planos que a gente vai fazer. E o primeiro ponto de evidência de que essa baixa do Bitcoin vai acontecer, vai vir do SP. Quando ele perder essa mínima aqui, quando ele confirmar esse padrão aqui como um padrão de reversão de fato, e não é difícil você imaginar que esse padrão vai se confirmar, porque lembra do que eu falei para vocês no vídeo das médias. Olha a distância das médias. A média, ela não serve como suporte ou resistência, mas ela serve como um imã. Então, toda vez que o gráfico está muito longe da média, ele vai buscar ela, seja por baixo ou seja por cima, como você cansa de ver aqui. Então, a distância que nós temos da média neste exato momento nos faz entender que a possibilidade disso aqui perder, buscar a média, é alta. E considerando que o Bitcoin está em uma zona de suporte, ou seja, ele já está no fundo brigando para não cair, se segurando ali com a ajuda de aparelhos, fica meio complicado a gente imaginar que se o SP afundar ali 30, 40 pontos, ele vai conseguir segurar essa zona aqui. Mas, reitero, só tomaremos medidas depois que tivermos os... Vou fechar meu short aqui. Os dados. Enquanto não tivermos os dados, são apenas fatos. E o fato é esse aqui, é uma zona de suporte. O Bitcoin está lateralizando nessa zona de suporte e se eventualmente ele perder essa zona de suporte, nós fecharemos as nossas operações. Felipe, vamos lá. E se subir? Eu só tomo posição após a reunião do Federal Reserve. O que você precisa entender é o seguinte: não precisa ceder euforia, cara. Não precisa ceder euforia. Tudo que sobe, cai. Tudo que faz suporte, faz resistência. Então, se a sua cripto preferida
quando o Bitcoin fizer aqui uma alta interessantezinha depois da reunião, o Federal Reserve falar agora a taxa de juros é, sei lá, 25 pontos base e nós nunca mais vamos subir taxa de juros. E o mercado, sei lá, subir um candle desse tamanho aqui, não se afoba. Mesmo que a sua cripto preferida suba 30% em um dia, ela vai reverter. Ela vai buscar uma nova zona de suporte um dia, ela vai fazer outro topo, ela vai fazer outro fundo, e se você não conseguiu pegar o melhor momento, ele vai voltar para você. Nada é eterno quando falamos de gráfico. Nada é eterno. Felipe, mas aí tu tá falando isso e quem não comprou Bitcoin em 17 mil dólares e agora tá chupando o dedo? Não tem problema, o cara vai poder comprar de repente se o Bitcoin perder esse fundo lá em 28 mil. O cara também vai poder comprar de repente, se for o caso, em 25 mil. De repente a gente faça uma nova alta, Bitcoin busque lá 40 mil dólares e o cara vai ter a chance de recomprar aqui próximo a 31 mil. Eu sei que 31 mil não é 17 mil. Mas quando você pensa que a nossa análise, se estiver correta, vai trazer o Bitcoin lá para 250 mil dólares por unidade, me diz aí, cadê os teus 17? Cadê os teus 30? É uma mudança ínfima, é uma mudança minúscula, é uma mudança ridícula. Quando você pensa que você poderia ter comprado aqui ou aqui, mas você quer vender aqui. É uma porcentagem que não vai fazer uma diferença tão absurda assim no montante final. Isso pensando em hold. Se tu é swing trader, então tu não era nem para estar se preocupando em qual valor tu tá comprando o negócio. Tá preocupado em comprar movimentos que são direcionais. Isso eu tô falando para holders. Se tu é swing trader, então tu tinha que estar se preocupando menos ainda. Tipo, pô, para que eu vou me preocupar em comprar no valor X se eu não vou carregar isso aqui durante 10, 15, 20 anos? Eu só vou comprar na mínima e vender na máxima. Então tu tinha que estar se preocupando menos ainda. E eu gosto de botar essa realidade na cara de vocês, porque muita gente se preocupa com preço. Não se preocupa com preço. Se preocupa com movimentação, se preocupa com price action, se preocupa com movimentação gráfica, para onde o gráfico pode ir, para cima ou para baixo. Se você se preocupar com isso, tanto faz o preço que tu está comprando. Exemplo clássico, o cara que ele deixou para comprar Bitcoin aqui em 27 mil, no máximo do máximo da movimentação, porque ó, ele poderia ter comprado nesse fundo aqui, ele poderia ter comprado nesse rompimento de topo aqui, ele poderia ter comprado nessa lateralização aqui, mas o cara quis comprar aqui. Esse cara, pensando que ele é um swing trader, ele já fez aí 16% de lucro, numa média aí de 15%. Vou botar aí o topo que foi bem tocado, 15% de lucro. Isso só no Bitcoin. Se ele espera para fazer essa mesma compra em várias outras altcoins, ele tinha feito até muito mais, certo? Então não se preocupa muito com o preço, se preocupa em comprar numa movimentação que você saiba que o gráfico está direcional. O mesmo se aplica à venda. Por que eu não estou vendendo agora, mesmo estando em uma zona de suporte, mesmo tendo criptos caindo cada vez mais? Não, relaxa. Porque se perder isso aqui, beleza. Agora eu tenho uma configuração de short, vendo tudo aqui, tento abrir um short direcional aqui, buscando um fundo mais baixo, beleza. Tô bem, tô tranquilo. Agora o mesmo ocorre no princípio. Subiu, opa, beleza. Dá para montar alguma coisa aqui? A gente monta. Se não der, a gente vai carregar o que a gente já tem, que a gente não vendeu aqui, para tentar vender aqui ou mais lá em cima. O ponto é, não existe razão para desesperar quando você sabe o que está fazendo. Acho que esse é o ponto que eu quero bater principal aqui. Não existe razão para se desesperar se você sabe o que você está fazendo. Beleza? Esse é o principal ponto aqui. Então, operações da semana a gente não vai abrir, porque motivos óbvios, né? A gente sabe que essa semana que nós vamos entrar agora tem uma cacetada de movimentação gráfica para cima ou para baixo, e o principal é cuidado com falsos rompimentos. Se isso aqui romper e fechar abaixo, cuidado, dependendo do tamanho do candle, pode ser um movimento de stop, porque a galerinha vai querer toda shortar nesse fundo aqui, principalmente próximo à reunião do Fed. Vai querer deixar um monte de short posicionado, um monte de long, perdão, posicionado nesse fundo aqui, e aí a galerinha vai vir stopar isso aqui e dá-lhe. Porque como é que funciona o stop? Deixa eu explicar a parte psicológica do stop. Você está aqui, aí você botou seu short aqui, beleza? O gráfico veio, ativou seu short. Aí andou um pouquinho, virou. Aí as instituições, as exchanges, vão lá, abrem operações contrárias com volume muito maior do que
né, a média, beleza? Os caras operam com bilhões e estopam você. Quando eles estopam você, o que você pensa? Opa, então agora vai começar a subir. Aí tu abre long aqui. Aí eles veem a mesma coisa e entregam venda de novo. Entregam venda de novo. Então tu tomou stop em ambas as instâncias. Isso acontece com extrema frequência. Por isso, cuidado, acima de tudo, espera as melhores configurações. A gente está sempre aqui trazendo para vocês as melhores configurações. E acima de tudo, pé no chão. Tudo pode acontecer, é uma semana complicadíssima. Desconfie de muitas altas, desconfie de muitas baixas. Lembre-se, o que vai movimentar de fato é fechamentos nas extremidades da nossa zona de lateralização. Ou seja, fechou acima de 31.500, fechou abaixo de 29.500, aí a gente começa a trabalhar legal. O que tange entre isso aqui, o máximo que a gente pode fazer é comprar embaixo para tentar vender em cima, até que isso seja perdido. E vai ser perdido em algum momento. Só que a tendência é que esse momento seja essa semana. É o que nós esperamos, né? Caso a próxima semana, até quarta-feira ali, é o que nós esperamos. Se isso de fato acontecer, beleza, temos um direcional e a gente volta a trabalhar pensando no que pode acontecer com o gráfico. No mais, é isso. Deixa o like, segue aí se você não é inscrito e valeu. Tamo junto.